Então é importante que a gente saiba para onde o que a gente está fazendo. A chama arderá continuamente no altar. Era um trabalho que era feito de manhã à tarde e à noite, de manhã à tarde e à noite. Na verdade, os sacerdotes ficavam lá. Mas eu ainda posso apresentar sacrifícios a Deus do meu próprio fogo, da minha própria chama. E não de uma chama que veio dele e eu continuo alimentando. Nós pegamos aqui os pontos que nós falamos no decorrer desses últimos dias. A gente já está terminando essa série. Acho que, talvez, provavelmente, semana que vem, o Guilherme já tem algo aí para compartilhar com a gente. Mas a gente falou sobre justiça, sobre santificação. A importância de entendermos isso, justiça, santificação, comunhão, oração. Hoje eu quero falar, oração a gente falou 2 vezes, 2 cultos passados. Hoje eu quero falar sobre o perdão. Gostaria de falar um pouco sobre a pregação, sobre a adoração. Mas isso a gente teve agora um evento lá no Helena sobre adoração, que foi extraordinário, maravilhoso, e para quem não pôde ir, ficou gravado, Henrique? Está gravado, né? Para quem não pôde ir lá, as 2 mensagens estão gravadas, o Guilherme pregou lá, então eu gostaria que você pegasse, depois separasse um tempo, vai ouvir isso aí. A importância de uma vida de adoração, de sacrifícios a Deus, mas nós já temos falado disso tanto aqui, então eu creio que nós resumimos nesse ponto hoje, né? Então a gente pode, a Bíblia diz que os 2 filhos de Arão entraram no templo do Senhor e ofereceram fogo estranho para Deus. O que é fogo estranho? É aquele que eu acho que, cara, que está tudo bem, quando não está tudo bem. Eu acho que é do meu jeito e é como eu quero, quando na verdade não é. Na verdade, tudo é do jeito de Deus, gente. A vinda de Jesus é exatamente por isso, porque nós não podíamos oferecer nada que sempre fosse agradável a Ele. Não tinha outro meio, como Marcos leu aqui hoje, falou aqui hoje, não é? A única coisa que nos recomenda a Deus é Cristo. Sem Cristo nada podemos fazer. João 15:5. Sem Ele, sem chance. Sem Ele, sem oportunidade. Sem Ele, porta fechada. Sem Ele, sem acesso. Podemos dizer, o grande fracasso da igreja foi transformar esse relacionamento com Cristo numa religiosidade, num sistema religioso, né? Transformar esse relacionamento com Deus numa forma religiosa de enxergar as coisas, baseando em vestes, baseando em, sei lá, em coisas humanas, em comportamentos humanos, em qualificações humanas. E aí a pessoa tenta transformar um ser humano em um ser melhor, sem transformar ele por dentro, mexendo por fora. E não transforma, gente. Tem um canal lá, acho que no SBT, de vez em quando eu via as meninas assistindo lá, que um grupo lá pega uma pessoa e leva ela e põe vestes, põe roupa, leva no salão, leva não sei aonde, leva... Eu não sei qual é o nome desse canal, no SBT, no antes e no depois, né? Aí pega a pessoa antes, pega a pessoa depois. Vai ver um pouquinho depois para você ver como é que ela está. Está do mesmo jeito que era antes. Porque é uma mudança por fora, gente. Não dá, você pode pegar uma mulinha, uma jumentinha, e dá para ela aquele remédio que cresce a crina, aí vai crescer a crina vai cair, vai virar, aí e você cuida, deixa ela bonitinha, coloca uma ferradura boa nela, e deixa ela linda, deixa a orelha durinha, vai ficar parecendo uma égua, né? Ou a fêmea do cavalo, gente, pelo amor de Deus, né? Vai ficar parecendo uma égua bonita, aquela jumentinha, e aí agora põe uma sela nela. No momento que você bater debaixo o calcanhar, debaixo da barriga dessa, sabe o que ela vai fazer? O mesmo que jumento faz. Desculpa. Para e baixa a cabeça para você passar pela frente. Jumento faz isso. É uma ferramenta que ele tem para se livrar de quem está montado nas costas dele. Cavalo não faz. Cavalo, se você bate de baixo, ele levanta à frente. O jumento baixa a cabeça e a pessoa escorrega, e aí ele dá uma rezinha e sai e vai embora. O cotilho. Porque é jumento. Então, a gente precisa pensar. De repente, a gente está pregando tantas mensagens aqui, gente, tantas mensagens transformadoras que Deus está trazendo para a gente, eu acredito nisso. Mas o nosso tempo, nossa dedicação sobre refletir, que tipo de reflexão eu estou fazendo sobre isso? Cara, aí vem mais uma coisa que parece ser boa. Nós temos aí no YouTube, hoje, 1 milhão de pessoas falando do Evangelho. Pastor, eu ouço 10 mensagens por dia, e daí? Eu trabalhei umas 2 noites, aí, antes de ontem, a Cláudia fez um tapaué para mim. Eu posso colocar umas coisinhas para você comer na rua? Eu falei, pode. Ela colocou 2 sanduíches,
num Tupperware, aí colocou no outro Tupperware dois torrones, 2 pacotinhos de bolacha, umas balinhas, e em outro Tupperware, pequenininho, uns pedacinhos de chocolate. Aí falou, isso aqui, legal. Aí para você não ficar com fome. Eu trabalhei, quando cheguei, bati um prato desse tamanho. Se não for a coisa certa, gente, se você não parar para refletir, e ouvir e refletir, não ouvir e refletir de novo, vou falar para vocês, no momento em que a gente precisar, organismo sem vitamina. Sem vida, sem força espiritual para rebater, sem força espiritual para resistir, sem força espiritual para dizer não, para se levantar em oposição. Depois do Guilherme, tenho uma mensagem para trazer para vocês, ele deve pregar em alguns domingos, mas enquanto isso eu tenho algo, já estou preparando algo, vamos falar sobre autoridade, né, esse posicionamento em autoridade, mas isso tem que estar nos acordando, isso tem que estar nos despertando. Veja aí, só para a gente ler aí em Efésios 4, veja aí o que diz em Efésios 5, na verdade. Né? Eu vou falar sobre perdão, é muito rápido, mas eu preciso passar por esses pontos com vocês aí, fazer alguns comentários em cima disso, sobre esse nosso despertar espiritual. Eu estou vendo pessoas sendo destruídas, gente, lares e famílias sendo despedaçadas pelo inferno. É um verso que a gente lê sempre aqui, o Efésios 5,14. Na verdade, até o 17 dá. Olha aqui, ó. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Mas dá uma olhada, quando eu me torno apático, quando eu me torno sem aquela pessoa que não pensa, onde eu vou parar? Ali, ó. Quando eu fico apático, quando eu não penso, quando eu paro de pensar, quando eu paro de refletir sobre como está no dia a dia, dá uma olhada onde eu vou parar, no meio dos mortos. Vou parar no meio dos que, de fato, não tem mais reações, não tem... A única coisa que as pessoas têm é reclamar, 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 reclamar. É somente isso, porque estão cercadas desse ambiente. Ao invés de se opor àquele sistema de vida, àquele estilo de vida, ao invés de se opor a como as coisas estão acontecendo. O verso número 15, ele diz, portanto, a partir disso, vede prudentemente como vocês estão andando. Não como necios, mas como sábios, vede prudentemente, com prudência, como estão andando. Veja como está andando. Então, ele fala aqui, cara, portanto, veja se você não está vivendo no meio dos mortos. Veja se em volta de você, eu comentei a semana passada, né, sobre... Dá uma olhada se não está pousando moscas aí. Veja, porque se tem moscas é porque está morto. Ao invés de águias. Vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas como sábios. Como sábios, como pessoas que realmente param e dizem, cara, não tá certo. Estávamos comentando ontem a gente foi ver lá um sítio para a gente estar, o pastor Ivanil está vendo aí, e aproveitamos para ir juntos com o Jack. E a gente voltou comentando sobre algumas coisas muito legais, né? Que a gente precisa, cara, ativar dentro de nós, precisa ativar em nossos corações, essa questão da vida espiritual, posicionamento espiritual, sabe? A igreja precisa, de fato, brilhar, gente, e a gente não ser apenas um crente. Se tem uma coisa que eu lutei sempre contra, foi querer viver como mais um crente, mais uma pessoa que pega a Bíblia, põe debaixo do braço e vai para a igreja. Sabe, bota a Bíblia debaixo do braço, ou então deixa a Bíblia em cima do painel do carro, ou deixa a Bíblia dentro de casa, aberta na frente da geladeira, a porta da geladeira está cheia de versos bíblicos, mas nada de refletir sobre aquilo, nada de parar um pouco diante daquilo, para deixar isso acontecer dentro de você, para deixar você avançar. Nós falávamos ontem sobre o que a igreja tem perdido, o que é que as pessoas têm perdido? Perseverança, gente. Hoje nós temos uma sociedade, a sociedade delivery, a sociedade bate-pronto, a sociedade que, cara, ninguém persevera mais em nada. Ninguém persevera mais em nada, as pessoas desistem fácil. Você pega hoje a carteira profissional de um jovem de 30 anos e está lá 3 milhões de assinaturas. Ele passou por tantas empresas. Por que saiu dessa? Porque eu não gostei, porque saiu dessa, porque eu não gostei, porque o chefe me olhou mal, porque um colega estava assim.
Porque essa aqui... E é assim, desde a vida natural, como na vida espiritual. As igrejas hoje estão cheias de rodízios. A pessoa diz, eu cheguei aqui, gostei daqui, eu gostei dali, gostei de lá. Gente, sem raízes. Salmo 92, 13, aqueles que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Plantados. Não é os que estão mudando. São os que estão plantados. Você sabe que até no meio das árvores tem rebeldia? Tem uma árvore na Amazônia, cara, que ela anda. A cada, 2, 3 anos, ela anda 1 metro. Pensa uma árvore que fica andando. Uma hora alguém vai cortar as pernas dela, uma hora ela vai andar para a beira do abismo, cara. Vai! E você vai encontrar ela lá. E você só corta a raiz de trás. Pum. Até no meio das árvores. Porque as pessoas estão assim. Elas não insistem, elas não se posicionam em Deus. Porque sem perseverança não vai. Não vai. Se tem um lugar onde nós encontramos muitos elogios na Bíblia, são pessoas que continuaram, que perseveraram. Jesus elogia aquela mulher que continuou na casa daquele juiz. Julga a minha causa, julga a minha causa. Ele disse, quando o Filho do Homem voltava a encontrar pessoas assim, como essa viúva, que perseverou em oração. Temos o texto da mulher do fluxo de sangue, que declarava o que ela cria, e enquanto ela declarava, aquilo foi transformando ela e fortalecendo ela até chegar nos pés de Jesus. Não é? É uma pena a gente não ter o tempo que aquela mulher durou, se foi 1h30, se foi 2 horas, se foi 3 dias, se foi 1 semana, se foi de 1 mês que ela ouviu. É uma pena a gente não ter isso para a gente, escrito, só para eu poder encher mais o coração de vocês. Mas vamos aí, portanto, vede prudentemente como vocês estão andando, não como tolos, nem honestos, que é tolos, né? E sim como sábios. Tem uma vírgula, então continua o texto, verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo. Projeção para o dia, projeção para o seu dia a dia. Colocando as coisas importantes no lugar. Quando você acorda pela manhã, gente, a realidade... A sua prateleira está cheia. Parece que o diabo, o demônio, vem à noite e bagunça a sua prateleira de prioridades. Ele vem, aproveita que você está dormindo, ele chega e vai lá e bagunça tudo. E você acorda de manhã, tudo quer ser prioridade na sua vida. Mas quando fala de remir o tempo, fala de você parar, encher-se no espírito, carregar o teu espírito e para colocar as prioridades no lugar, usar o seu tempo bem. E aí, de repente, como fica bagunçado, Deus não é uma prioridade na sua vida. O relacionamento com a palavra não é uma prioridade. Deixa de ser prioridade, porque aparece uma coisa maior, uma coisa mais importante. Sabe umas lentes que tem no meio que você vai virando... Eu tinha um relógio desse, que quando a gente ia chegando a data, os números apareciam naquela lente e ele ficava grandão. Era o dia. É um relógio, um Oriente antigo. Aí virava aqui no ponteirinho, quando chegava naquela parte da lente, ficava grandão assim o número. Então tudo parece que salta aos teus olhos. E de repente a gente está vivendo dessa forma. Qualquer coisa que salta os olhos parece ser prioridade. E as pessoas estão aqui num propósito, de repente elas já mudam de direção, já mudam de direção, já mudam de direção. E você encontra por aí pessoas com a vida inacabada. Com a vida... Ontem mesmo eu estava perguntando para uma pessoa, eu vi a casa destelhada e tudo, e ele já rebocando. Eu disse, por que está rebocando sem telhado? É estranho, porque geralmente há uma ordem de construção, né? Então, para a gente entender isso, captar isso no coração, vamos ler o verso número 7. Remindo o tempo, que os dias são difíceis. Por esta razão, gente, porque os dias são difíceis. Não se torne insensato, mas procure compreender qual é a vontade do Senhor. Procure compreender qual é a vontade de Deus. Verso 18, Henrique, vamos para o texto. E olha aí, ó. Olha o que o sistema faz. Não vos embriagueis com vinho, mas muitas vezes a questão não é o vinho, é esse mundo embriagando os filhos de Deus, a igreja de Deus, com tanta coisa na cabeça e tanta coisa que parece bom, e as pessoas vivem brigando por isso, vivem, sabe? Ou então se alegrando com coisas tão momentâneas, né? Ele diz, no qual há dissolução, mas se encham do Espírito. Como eu faço isso? Como eu me encho do Espírito? Novamente temos uma vírgula. E aí ele vai dizer como podemos fazer isso. Vai lá, Henrique. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Verso 20.
dando sempre graças em tudo ao nosso Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Só até aqui, aí deu, chegou. Senão a gente vai virgulando isso até o final. Mas é só para vocês entenderem a importância. Sabe como é que ele encerra aqui falando? Ele diz, cara, se você não tiver uma vida onde você coloca como importante congregar, estar na comunhão dos fiéis, na comunhão no Espírito, na comunhão do corpo de Cristo, não vai conseguir. Sabe, vamos inverter esse texto? Vamos inverter esse texto? Vamos sim, Henrique, inverter, dando sempre graças ao Pai. 20, vamos lá, saímos aqui, pega o 19 e o 20, está falando da comunhão da igreja, sim ou não? Falando entre vós, verso 19, falando entre vós, está falando da comunhão da igreja, onde a gente se reúne, tem salmos, hinos e cânticos espirituais, e adora a Deus, e aqui uma música, e uma palavra, uma mensagem, a gente vai se fortalecendo. Aí, se eu sair desse ponto do texto, verso 18, opa, ao invés de me encher do Espírito, eu vou começar a me ser embriagado por esse sistema, porque o trabalho desse sistema é esse. Sua boquinha está aberta e esse sistema vai te carregar. Se você não se carregar de Deus, pode ter certeza que vai se carregar do inferno, das trevas, da comida desse mundo. Se eu não me encarrego da palavra, eu vou me carregar de Instagram e Facebook. Essa semana eu parei na rua e, gente, um senhor, sei lá, deve ter uns 60 anos, ele estava assim, ó. E eu parado no farol aberto para mim, e ele, ó. Aí, quando ele estava chegando no final, eu disse, é muito desaforo, eu vou dar uma buzinadinha só para ver. Que já estava para mim passar, mas eu disse, caramba. Aí eu dei um pam-pam, aí ele... Seguiu, gente. Então, esse vinho aí, são as coisas, são as alegrias momentâneas. Se eu não me encho do Espírito, certamente eu vou me encher dessas coisas, desse sistema, gente. A minha mãe dizia que saco vazio não para em pé. Se está em pé, é porque está cheio de alguma coisa. Não é? Vamos invertendo. Vai para o verso 17. Verso 17. Se eu não me encher da palavra, não procurar compreender a vontade de Deus, o oposto é me tornar insensato. É viver de forma insensata, de forma tola. 16. Se eu não remir o tempo vai me levar. Como diz o Jorge Benjó, deixa a vida te levar. E aí ele vai levando do jeito que quer. Eu acordo de manhã, está tudo bagunçado, hoje eu faço assim, amanhã eu faço assim. Daqui a pouco, chega no final do dia e diz, nossa, eu esqueci até de escovar o dente hoje. É verdade. Porque é o tempo que ele vai jogando as cartas, vai jogando as pedras, e você responde de acordo com o que ele disse. Gente, se tem uma coisa que nós não podemos parar é o tempo, mas nós temos que administrá-lo. Temos que administrar. Você tem que saber para onde você vai, o que você quer, e, cara, seguir viagem. Fazer o que tem que ser feito. Tem que administrar. Se você ficar sendo jogado, está dando muita atenção para as pessoas em volta, está dando muita atenção para o que estão falando, está dando muita atenção, vou te falar, está passando o tempo. Está passando o tempo. Verso 15, vamos voltar, Rick. Vede prudentemente como andais, não como nessa, e sim como tolos, prudentemente como andais. Se eu não andar como sábio, se eu eliminar o sábio, se o verso começar em sábio, então o fim do verso vai ser tolo. Verso 14. E vou voltar a deitar na minha cama, de conforto, junto com os mortos. E acabou. Então nós precisamos, de fato, despertar, nos posicionar. Pastor, mas e se eu não tiver uma resposta imediata? Persevere. Porque se você entender a vontade de Deus, e se estiver dentro da vontade de Deus, pode ter certeza, Deus, a Bíblia diz que a vossa esperança não será malograda. Não será malograda. Só para a gente captar isso aí, encher o nosso coração de certeza de que o que a gente está fazendo, que você está fazendo, como você está andando, não é? Para que você seja forte no dia da angústia, no dia do combate, no dia do desafio, você saiba o que quer, você saiba para onde vai. E você não se entristeça. Quando alguém sabe para onde vai, ele sabe que os desafios é para fazê-lo parar. Então ele se alegra com o fato de saber que tem um destino, tem um norte, tem uma direção. Com o fato de saber. É muito importante isso. Que você saiba para onde você vai. Você se alegra com o fato, eu sei para onde eu vou. Eu sei o que tem que acontecer. A Bíblia diz no Salmo, lá em Atos dos Apóstolos, né? A partir do capítulo 25,
Ali quando Paulo está viajando no barco, antes Deus tinha falado para ele, cara, me convém que você vá me testemunhar de mim em Roma. Você tem que testemunhar em mim em Roma. A partir desse momento, Paulo se levanta para ir para Roma. A Bíblia diz que no meio do caminho, o profeta Ágabo encontra ele e tem uma revelação, pega o cinto dele, amarra as mãos e diz assim vai acontecer com o dono desse cinto. Paulo disse, eu sei, mas os caras, mas pelo amor de Deus, Paulo, não vá não, os judeus vão te prender, vão te encarcerar, vão te torturar, vão te machucar. Ele diz, cara, eu sei, mas eu estou disposto até a morrer por Cristo, porque eu tenho no meu coração uma direção, eu tenho um norte, eu tenho que ir para Roma. Então vai ser desse jeito que eu vou? Eu vou. E chega lá, os caras prendem ele, e põe na cadeia, e põe no barco, e aí ele apela para Roma, porque Deus disse que tem que ir para Roma. E ele apela para Roma, então manda o cara para Roma, coloca o cara no barco, o barco entra em crise, e ele diz, gente, fica tranquilo, estou indo para Roma. Estou indo para Roma. Então é preciso que a gente tenha isso. Ele colocou como placa final, como alvo final, chegar no objetivo. Então esse cara lutava por isso. Ele sabia que todos os desafios em volta ou tinham que cooperar para ele chegar no alvo, ou então eram distrações, porque ele manteve um alvo firme. É isso que a igreja muitas vezes precisa, nós precisamos despertar, né? Pode tirar, Henrique, obrigado. Obrigado. Então, esses pontos que a gente falou muito disso, e eu quero só dar uma abordada sobre o perdão, a gente já falou muito aqui sobre o perdão, mas eu peguei aqui umas frases, nem mandei para o Henrique, exatamente para ficar um pouquinho livre, né? Eu separei aqui umas frases rapidinho para a gente. O perdão foi a porta que o próprio Deus abriu e passou por ela para chegar até nós. A importância do perdão, por que o perdão é importante? Porque a forma como Deus, cara, chegou até nós, ele vem por meio do próprio perdão. Deus ele libera o perdão para nós para manter um relacionamento. É como se ele criasse uma porta pela qual Deus passa, ele perdoa os nossos pecados, para que a gente tenha acesso a ele e ele possa vir habitar conosco. Mas eu vou lendo, depois para vocês refletirem, depois a gente ora, né? Todo o nosso relacionamento com Deus só é possível por causa do perdão dele para nós. Podemos afirmar que o perdão restaura a comunhão. Perdão restaura a comunhão. Se a gente não despertar para isso, que o perdão não é só um benefício para o nosso coração, para o nosso corpo, para a nossa mente, sabe, para você andar em liberdade. Perdão também é um restaurador de comunhão. As pessoas hoje estão vivendo extremamente divididas, enfraquecidas estruturalmente, enfraquecidas financeiramente, enfraquecidas de forma familiar, porque vivem tudo machucadas umas com as outras. Tudo ofendida. Um dos maiores inimigos da igreja. Jesus disse, é lícito que venha o escândalo. E a palavra escândalo é ofensa. É ofensa. Onde pessoas ficarão magoadas com quem as ofendeu. E ele diz assim, ai daquele que por quem essa ofensa entrar, esse escândalo entrar. Ele disse, é melhor que ele amarrasse um moinho, um nó, sabe, de moinho no pescoço e saltasse no mar, cara. Porque isso é uma pedra gigantesca que divide, que enfraquece as pessoas, que enfraquece a comunhão, que fragmenta a igreja, que fragmenta a família. E hoje você vê centenas de famílias de jovens que crescem dentro de uma casa, onde todo mundo é magoado com todo mundo. E quando tem a oportunidade de sair de casa, cara, nem lembra dos pais. Irmãos que vivem melhor com os estranhos, que ainda não foram machucados, do que com a própria família. Sem contato, sem relacionamento, sem saudade. Porque estão machucadas, estão feridas. Então Jesus disse, vai vir, cara, vai acontecer escândalo, vai acontecer problemas dentro da sua casa, da sua família, vai acontecer problemas na igreja, mas ele disse, cara, você precisa ser curado, precisa restaurar isso. Então o perdão, ele é sim um restaurador. Não é? Ele restaura a comunhão. Ao lidarmos com o perdão, revelamos o entendimento de que somos da realeza, porque só a realeza tem autoridade para dar perdão. Apocalipse, põe para mim aqui, Henrique, Apocalipse 6. Apocalipse 6 diz assim que ele nos constitui o reino e sacerdotes. Através do sangue de Jesus, você foi constituído reino e sacerdote para Deus. Reino, uma família de realeza. E perdão só quem dá é realeza.
É por isso que nós temos condição hoje de liberar perdão. Em nenhum lugar a Bíblia está dizendo que uma pessoa que não é cristã tem que liberar perdão. Mas a Bíblia fala perdoar e ser perdoado. A Bíblia fala da igreja, porque a igreja faz parte da realeza. Realeza é quem libera perdão. Cara, quando eu libero o perdão, quando eu abro o meu coração, eu sei que chegar para uma pessoa e pedir perdão não vai me fazer menor, pelo contrário, me faz maior. Liberar perdão para uma pessoa não me faz menor, me faz maior. Eu não perco, eu ganho. Olhe para a pessoa que está do lado e diga assim: perdoar, por favor, perdoar e pedir perdão te enobrece. É isso aí. Olha só, é como se fosse uma cortina sobre a sua nobreza. É como se fosse uma cortina que fecha, que encobre a sua nobreza. Quando você faz isso, a sua nobreza aparece. Quando você faz isso, a sua nobreza aparece. Entendam isso, pelo amor de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha o que ele nos fez: reino, primeiro reino, depois sacerdotes. Porque veio o próximo. Um dos papéis dos sacerdotes era liberar o povo livre das ofensas com que chegavam diante de Deus. Uma vez por ano, a Bíblia diz que toda a nação de Israel ia até Belém, ou Jerusalém, até a cidade do sacrifício, cidade de Davi, levavam seus sacrifícios, entregavam na mão dos sacerdotes, os sacerdotes avaliavam, pegavam as ofertas, imolavam os animais, pegavam o sangue, entregavam na mão do sumo sacerdote. O sumo sacerdote apresentava os sacrifícios por si mesmo e depois pelo povo. O povo ficava do lado de fora, aguardando ele sair de lá. Quando o sumo sacerdote saía de lá, ele pegava um hisopo, que era como se fosse uma trincha de pintar, chacoalhava. O povo era salpicado de sangue. E aí o povo voltava para casa livre de suas ofensas que cometeu contra Deus durante um ano. Eles iam em liberdade para casa. Muitos deles provavelmente vinham triste, abatido, entristecido, não é? Mas na volta, voltavam celebrando, porque eles estavam livres. Então eles reconheciam o sacerdote da época como o cara que foi o mediador de Deus para lhes dar a liberdade. E nós somos esse reino de sacerdotes. Somos esse reino de sacerdotes. Então nós temos esse contato, esse acesso a Deus, onde nós precisamos desfrutar dessa liberdade para dar liberdade às pessoas. Para dar liberdade. Um dos maiores testemunhos da sua vida, não pense que é você ter um carro zero, um apartamento na cobertura com 10 suítes e 8 vagas na garagem e cair na sua conta todos os meses 100, 200 ou 300 mil reais. Uma das maiores propagandas de nobreza é quando você pede perdão ou perdoa alguém. É uma das maiores propagandas da nobreza. É uma das maiores, gente. Você sabe que o que gerou uma popularidade gigantesca naquele presidente da República, o afro-americano lá, Barack lá? Proximidade. Capacidade que aquele cara tinha de deixar as pessoas chegarem perto dele, chegar perto das pessoas e conversar. E tornou ele extremamente popular. E um cara que hoje ele fala, ele veio aqui no Brasil um tempo atrás, aí deu um discurso aí, o pessoal pagou 5 mil reais por um ingresso para ver aquele cara. Que força esse cara conquistou para criar esse ambiente tão saudável perto dele, que eu também gostaria de ter ido. Mas 5 mil reais eu achei muito dinheiro. Mas gostaria de ouvi-lo pessoalmente. É um cara que parece ser muito acessível. Porque é um cara de um coração que libera, que deixa fluir, deixa acontecer. Então você quer aumentar a sua popularidade espiritual, você precisa liberar o seu coração para que o Espírito Santo flua através dele, cara. Sabe, uma esponja, se você pega uma esponja e você embebe ela na tinta e não secar a tinta cria uma casca por fora, e você mergulha aquela esponja na água, ela não absorve mais nada, e nada sai dela e nada entra nela. Assim é o perdão, a mágoa, os sentimentos em nossos corações. Ele cria uma película dura por dentro, por fora, nada entra e nada sai. Não conseguimos crescer, não conseguimos fluir, e a gente acaba virando uma parede de reflexo.
a gente reflete, de autorreflexo, a gente reflete o que a gente sente para as pessoas. Vive refletindo. Relacionamentos que não foram curados, em novos relacionamentos, a gente vai refletir isso para a pessoa com um novo relacionamento. As pessoas vão sofrer o tempo inteiro. Relacionamento de filhos que não foram curados, filhos e pais, esses filhos vão transmitir isso, essas mágoas para o cônjuge, para os namoros, para os relacionamentos futuros, vão transmitir. Relacionamento de mães e maridos que não se curam, vão passar isso para os filhos que, por sua vez, passarão. Como eles não crescerão magoados, eles crescerão monstros. Naturalmente. Sentimentos naturais, expressões naturais, não é expressões magoadas, de mágoas, porque eles foram gerados dentro desse tanque de mágoa. Então eles se tornam ruins por natureza, por formação, ruins de caráter. Então você encontra uma pessoa que é ruim, de fato, caráter ruim, pensamento ruim, pessoas frias, e aí vai examinar o coração de cara, mas o coração dessa pessoa não é assim. Ela parece que não tem vontade de fazer o erro, mas ela vive fazendo. E aí você vai ver onde ela cresceu naturalmente dentro disso. Você pega uma criança hoje de 9, 10 meses, dá um celular para ela, jamais ela vai crescer lá na frente, jamais ela vai dizer que é errado uma criança ter celular, ela viveu com isso. A falta do perdão nos aprisiona espiritualmente. Mateus 18, 34. Uma pessoa presa a perdão, e diz assim, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Isso aí fala da passagem do rei que queria acertar as contas com seus servos, e aí chamou todo mundo, e tinha um servo que devia um valor para ele, está escrito lá, mas não quero ir a esse ponto, quero ser rápido, que ele jamais poderia pagar. Então ele disse, cara, paga a dívida. Então, não consigo. Então, pega a esposa, pega os filhos e vai trabalhar para mim até pagar toda a dívida. E aí ele implorou, meu rei, tem misericórdia de mim, eu vou pagar tudo. E o rei, sabendo que ele não ia conseguir pagar, perdoou-lhe a dívida. Faz o seguinte, cara, você não deve mais nada. Segue viagem. Mas esse cara sai dali e encontrou um conservo, alguém que lhe prestou algum tipo de serviço. Que ele prestou algum tipo de serviço e lhe devia uma bagatela. E aí ele pressionou essa pessoa e disse, me paga o que você deve. E a pessoa disse, eu não consigo pagar agora. E aí ele torturou essa pessoa e humilhou essa pessoa. Mas aquelas pessoas que foram testemunhas do perdão, presta atenção, gente, que aquelas pessoas que foram testemunhas do perdão que aquela pessoa recebeu de Deus, chamam-se os anjos. Elas foram testemunhas do perdão que aquele cara recebeu do seu Senhor, e voltou e contou para o seu Senhor, olha, a Bíblia diz que os anjos se apresentam diariamente a respeito dos filhos de Deus. Voltou e contou para o seu Senhor, sabe, o João, cara, ele encontrou um cara ali que devia centavos para ele, está torturando o cara lá. E o Senhor disse, espera aí, chama ele, trouxe ele de volta. Ô, seu filho de uma abençoada mãe, eu não te perdoei uma dívida que, cara, você jamais poderia me pagar, porque você não fez a mesma coisa com o teu irmão. Vamos fazer o seguinte, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Sabe o que significa verdugo? Carcereiro, torturador. É alguém contratado para torturar uma pessoa, para tentar tirar uma verdade dela. Alguém contratado para torturar alguém, para tirar uma verdade dela. Desculpa. Ainda vai ter mais tossezinha, desculpa por agora, pelas que vêm. Então, muitas vezes, algumas pessoas estão vivendo, não vou me colocar nisso, não. Estão vivendo na mão de torturadores. A ideia é tirar a verdade, é a pessoa parar e dizer, cara, eu preciso mudar, eu preciso liberar esse perdão, eu preciso deixar essa pessoa aí, eu preciso, sair de dentro dessa prisão. Porque qual é a ideia da mágoa, do sentimento contra alguém? É você criar uma cadeia, colocar alguém dentro, essa pessoa está sempre na sua presença,
E você precisa tomar conta da chave da cela. Tanto a pessoa está presa quanto você está preso a ela. Então, aprisiona. Sem perdão, o diabo fica na vantagem. Se eu estou magoado, o diabo está em vantagem. Está sempre na minha frente, porque eu não percebo, eu não tenho percepção das direções, eu não tenho percepção do que preciso fazer, eu não ouço a voz do Espírito. Estou preso, tem alguma coisa que é prioritário na minha vida, que eu não posso abrir mão para pegar outra coisa. Eu estou preso, não é? Jesus disse isso, 2 Coríntios, Paulo diz isso, né? 2 Coríntios 2, 10. 2 Coríntios 2, 10 e 11, olha o que Paulo diz aí, a quem vocês perdoarem alguma coisa, eu também perdoo, porque, de fato, o que tenho perdoado, se de alguma coisa eu tenho perdoado, é por causa de vocês, e eu fiz na presença de Cristo, para que, verso 11, Satanás não alcance vantagem sobre nós. Porque nós não ignoramos os seus ardis, não ignoramos as suas estratégias, não ignoramos as suas maquinações. Eu disse, porque quando o diabo sabe que você não consegue ouvir Deus, que você está cheio de mágoa, seu coração não está sensível, está coberto com essa película que nada entra e nada sai, e, cara, ele consegue trabalhar às escuras e você não percebe, ele vai avançando. Quando você vê, já aconteceu mal, já caiu no abismo. Ele diz, portanto, perdoe aí que eu também perdoo daqui, gente. Perdoe aí que eu libero daqui. Né? Isso é muito importante. Todas as vezes que eu perdoo alguém, relembro para os demônios sobre a bondade de Deus. Todas as vezes que eu perdoo alguém, eu desperto essa memória para o inferno sobre o que Deus fez por mim. Todas as vezes. Então, gente, despertar a memória do que Deus fez não é apenas levantar a mão, porque tem gente que está na igreja, em tudo quanto é lugar. Aí, ó, tu é bom, maravilhoso, cara, mas o coração está cheio de sentimento ruim com pessoas. Todo machucado, todo magoado com pessoas, desejando mal. Quando fala o nome de fulano, diz morreu. Ah, não. É verdade. Está cheio, gente. Está cheio. E o pior, ou seja, melhor, às vezes, enquanto a pessoa está fazendo isso, o Espírito Santo fala, cara, libera. Enquanto você está adorando, enquanto você está orando, libera, deixa aí. Efésios 2, 5, 6, 7. Quando nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Então nós somos salvos pela graça. Ou Ele, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, Ele nos perdoou. E todas as vezes que eu libero isso, todas as vezes que eu resolvo o problema de uma ofensa, libertando pessoas e sendo liberto, eu lembro ao inferno que Jesus fez por mim. Eu digo para o inferno, eu estava morto, porque eu havia pecado contra Ele. Ele me perdoou. E agora, eu perdoo outras pessoas, porque eu posso. Eu fui inserido na família real. Eu fui inserido num reino de sacerdotes. Eu não sou uma pessoa comum. Eu sou um filho, sou uma filha de Deus. Então eu posso. Então, o maior anúncio, a maior pregação, a maior declaração para o inferno não é uma mão levantada adorando a Deus. É uma vida andando, praticando o que Jesus disse. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. A Bíblia não diz, levante a mão para Deus e resista ao diabo e ele vai... Não, a Bíblia diz sujeitar é entrar debaixo. É colocar em prática o que ele disse. É reconhecer a grandeza e a glória de Deus sobre Satanás. O perdão é um ato de fé. Perdão não é um sentimento. A Bíblia não manda ninguém lá fora pedir perdão. Por quê? Lá fora não sendo cristão? Porque é um ato de fé. Então não tem a ver com o que eu sinto. Paulo diz, de forma que não ando pelo que vejo. Tem a ver com que a minha decisão, a minha crença. Eu decido. Eu decido. E amanhã eu vou lembrar, pastor, eu decido de novo. Eu vou lembrar, eu vou decidir de novo. Estou decidido, já decidi, já está resolvido. E isso faz parte do caráter de Cristo, do caráter da fé. Não do caráter humano. Pode ser que alguns sejam mau caráteres, que falam uma coisa e não cumprem. Mas o caráter da fé não é assim.
A Bíblia diz que segundo a lei da fé se ensinam não. O caráter da fé, acabou, está decidido, está perdoado. Eu decidi. E em algumas situações, além de a declaração de perdão, eu vou fazer reconciliação, porque o perdão reconcilia. Ah, mas eu ando assim. Você sabe que muitas vezes, entre casais, às vezes, vou pegar a minha própria vida como exemplo, eu e a Cláudia. Vocês acham que a gente não tem discussão? Não tem contrapontos? Tem 1 milhão deles, nossos 32 anos de vida juntos. E já teve tempo da gente ficar 2, 3 dias sem se falar. E as meninas sendo a interlocutora. Fala para sua mãe, fala para o seu pai. Fala para sua mãe, fala para o seu pai. Mas Jesus entrou na jogada. Então, se ela me ofende ou eu ofendo ela, a gente se perdoou, cara. Não pense que o sentimento fica dizendo, ai, que bom a gente está se falando. Não, é uma decisão. Simplesmente a gente fala. Simplesmente a gente conversa. Então, dificilmente você vai saber se hoje eu estou chateado com a Cláudia ou não. No sentimento. Porque a gente vai agir normal como uma decisão de coração, uma decisão de fé. Não tem a ver com o que eu sinto. Tem a ver com o que é certo. Tem a ver com para onde eu quero ir. Tem a ver com a escolha que eu estou fazendo. Estou escolhendo por Deus. Ah, mas eu não sinto no coração. Tem que parar com esse negócio de sentimento. No coração você não sente nem sangue passando. Tem um monte passando aí, agora. Porque às vezes a gente vive por isso e esquece que está sendo escravizado pelas trevas. E o inferno está tendo vantagem, está ganhando vantagem. Porque a gente não consegue ouvir falar fulano de ciclano, porque isso, porque precisamos resolver isso, gente. O inferno está em vantagem. Então é um ato de fé. Jesus diz em 17:3-5, vamos pegar aqui as últimas passagens aí para a gente fechar. Lucas 17:3-5. 3, 4, 5. Acautelai-vos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Perdoa-lhe. Porque às vezes a pessoa se arrepende. Uma vez a Cláudia estava discutindo comigo, aí ela falou assim, você não pediu perdão. Aí eu falei, ô gato, me perdoe. Ela falou, é só assim, é? Às vezes a gente tem isso. Vai lá, arrepende, a pessoa pede perdão e a gente, que perdoa aqui nada. Ué, mas não era só isso. O verso 4. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti o teu irmão, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, eu estou arrependido, perdoa-lhe. Deixa ele ir. 7 vezes no dia, gente. Verso 6. Então disseram, perdão, o 5. Aumenta-nos a fé, Senhor. Porque perdão é um ato de fé. É uma decisão do coração, não tem nada a ver com cabeça. É um ato de fé. E o 7 termina, Jesus dizendo, perdão, é 6, né, Henrique? Sou eu que estou confundindo aqui. Respondeu-lhe o Senhor, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta moreira, arranca-te, transplanta-te no mar e ela vai te obedecer. Ele está dizendo, cara, você já tem a ferramenta aí para resolver. Porque é um ato de fé, não tem a ver com o que você sente. Porque ele falou, cara, o que foi que o discípulo disse? Aumenta-nos a fé. Ele está dizendo, o sentimento é muito grande em volta da ofensa. A gente fica muito magoado, muito sentido. Jesus diz, tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com mágoa. Tem a ver com a decisão de fé. Você crê, quando você liberar, o poder vai invadir o teu coração e vai te curar. Vai invadir o teu coração e vai te curar. Olha o que ele diz em Filipenses 4:6, não andeis inquietos por coisa alguma, antes todas as vossas necessidades, ansiedades, inquietações sejam conhecidas diante de Deus, através da oração e súplica com ações de graças. Quando você faz isso, o verso 7 diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus.
Então ele diz, quando você decide fazer, a paz de Deus vai guardar a tua mente e o teu coração, vai completar essa cura, e você vai ver as portas se abrindo, as coisas fluindo, as coisas acontecendo, gente, as coisas fluindo. Porque Jesus disse, cara, se você agir por fé, você vai tirar moreiras do teu caminho, você vai tirar barreiras, aí você vai entender Marcos 11:22. Se você disser e crer com o teu coração, a montanha vai se remover. Se tiver alguma coisa com o teu irmão, enquanto ora, tira, para que a montanha se remova. De repente você está cheio de montanhas na vida, cheio de coisas ruins acontecendo, coisa errada, não dá certo, não funciona. Está aí, cara. Teu coração é a fonte pela qual, através da qual Deus faz você vencer. Todo aquele que é nascido, Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Terminando, né? Que Jesus disse aí,